todos vocês o nosso bom dia. Hoje nós pretendemos terminar a apresentação da Bhagavad Gita para em seguida realmente entrarmos no texto. Já foi mencionado por nós que a Bhagavad Gita é originalmente parte do Mahabharata. Mahabharata é o famoso épico que narra a história do mundo antigo, foi compilado em sânscrito, Enfim, dentro do Mahabharata a gente encontra a descrição de alguns eventos muito antigos, acontecimentos de eras anteriores, e também a gente vai encontrar descrições de ocorrências do final da era passada, que é a Dwapara Yuga, e o início da atual era de Kali, que nesse momento entre o final da era anterior e o início da era de Kali foi exatamente o período em que aconteceu o diálogo entre Krishna e seu amigo, seu devoto, o guerreiro chamado Arjuna. E como sabemos, esse diálogo é a própria Bhagavad Gita, considerada um dos mais filosóficos e teológicos textos que se tem registro no mundo. É um diálogo que ocorreu um pouquinho antes de uma grande batalha, uma batalha chamada Kurukshetra. E é curioso, que o cenário para ser falado a Bhagavad Gita foi uma batalha muito sangrenta, que de um lado estavam 100 filhos de Dhritarashtra e todo o seu exército, que eram conhecidos como os Kurus, e do outro lado os filhos de Pandu, que eram conhecidos como os Pandavas. E é importante lembrar que Dhritarashtra e Pandu, que foi a origem desses dois grupos, eles eram irmãos e nasceram da mesma dinastia chamada dinastia Kuru. Eles descenderam do rei Bharata. Esse rei Bharata é um governante antigo e muito famoso. Então o épico Mahabharata ganhou esse nome devido a esse famoso governante chamado Bharata, que dele surgiu a dinastia Kuru, e que então esses dois irmãos, Dhritarashtra e Pandu, fazem parte. E o Mahabharata conta que Dhritarashtra era, entre esses dois irmãos, o mais velho, mas ele tinha nascido cego, Então o trono que deveria ser dele acabou sendo transferido para seu irmão mais novo, que é o Pandu. E como a gente pode imaginar, isso já foi um bom motivo para criar um mal-estar entre os irmãos, e esse mal-estar só aumentou porque Pandu morreu precocemente, E quando Pandu morreu, ele tinha 5 filhos, Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakula e Sahadeva. E aí o que aconteceu? Esses 5 filhos de Pandu ficaram sob os cuidados de Dhritarashtra, do cego Dhritarashtra, que se tornou o rei interino, porque Pandu morreu, E esses 5 filhos de Pandu, Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakula e Sahadeva, cresceram sob os cuidados do tio, o cego Dhritarashtra, e cresceram junto com os seus primos, os filhos de Dhritarashtra, na mesma casa real, e também foram treinados juntos nas mesmas artes militares, tiveram o mesmo mestre chamado Dronacharya, e também iam recebendo os conselhos, sábios de Bhismadeva, que era o avô de ambos os grupos, uma personalidade muito importante do Mahabharata, um devoto puro de Krishna. O problema nisso tudo é que os filhos de Dhritarashtra, eles realmente nutriam um ódio, uma inveja muito forte dos Pandavas, e entre os filhos de Dhritarashtra, o mais velho, Duryodhana, era o mais malévolo. Ele queria acabar com a vida dos Pandavas, dos 5 Pandavas, de qualquer maneira, e foi influenciado pelo seu filho Duryodhana, que Dhritarashtra também entrou nesse mesmo espírito e fez de tudo para que seus sobrinhos não herdassem o reino. E na verdade ele queria que seu filho Duryodhana e os outros filhos fossem entronados. E o Mahabharata descreve que por muitas vezes esse filho mais velho de Dhritarashtra, chamado Duryodhana, tentou matar seus primos. E o pior é que tudo isso acontecia com o consentimento do pai, do cego Dhritarashtra. Se não fosse Vidura, um grande sábio, os Pandavas certamente não teriam escapado das investidas feitas várias vezes contra a vida deles. Então, resumindo, de uma maneira ou de outra, à medida que os Pandavas cresciam
E à medida que o momento deles assumirem o trono se aproximava, aí o Mahabharata descreve que a situação foi ficando cada vez mais insustentável. E naquele momento, Krishna estava na Terra, né? Krishna, evidentemente, a própria divindade suprema, não é uma personalidade comum. Ele havia descido à Terra e ele desempenhava, diríamos assim, historicamente, a função de um grande príncipe também, né? De uma dinastia ali contemporânea. E nesse papel, ele era sobrinho da esposa de Pandu. Pandu tinha 2 esposas, uma delas chamava-se Kunti, e ele era sobrinho de Kunti, né? Então, e ela era a mãe dos Pandavas. Então, ele tinha uma relação de parente com os Pandavas. E mais do que isso, né? Krishna é conhecido como o eterno defensor do Dharma, da religião, e Krishna sempre favoreceu e sempre protegeu os Pandavas, porque os Pandavas realmente eram pessoas virtuosas, pessoas religiosas, pessoas seguidores estritos do Dharma. Então, finalmente, Duryodhana, com muita astúcia, tem a história que ele desafiou os Pandavas, sobretudo o mais velho, o rei Yudhishthira, a participar de um jogo de dados, e teve uma competição que foi fatídica. Duryodhana e seus irmãos se apossaram nessa competição, tramaram uma jogada para ganhar, e eles se apossaram de Draupadi, que era a esposa dos Pandavas, e tentaram despi-la diante de uma assembleia cheia de príncipes, de reis, né? Aí foi Krishna que interveio e salvou Draupadi, mas o jogo que havia sido fraudulento, de alguma forma tirou dos Pandavas o reino, forçou os Pandavas a viverem 13 anos no exílio. Aí depois de 13 anos de exílio, os Pandavas então voltaram, recorreram aos seus direitos, e eles tinham, né, direito de receber o reino de volta de Duryodhana, mas Duryodhana recusou e não quis de jeito nenhum entregar o reino. E eles eram príncipes, né? Eles eram kshatras, eles tinham que ter um local para administrar, mas poxa, a situação era tão complicada que tudo bem. Então eles reduziram a exigência deles, pediram que ficasse apenas com 5 aldeias pequenas, um para cada um, mas mesmo assim Duryodhana respondeu que não ia ceder nenhuma terra, nem um punhadinho de terra onde pudesse espetar um alfinete. Aí esses incidentes foram terríveis, né? Foram vários e vários incidentes, apesar dos Pandavas serem pessoas muito tolerantes, muito pacientes, chegou um ponto que a guerra se tornou inevitável. Não teve como evitar a grande batalha, e o mundo se dividiu em 2 grupos, né? Todos os guerreiros do mundo, alguns se aliaram aos filhos de Dhritarashtra e outros tomaram o partido dos Pandavas, e o próprio Krishna aceitou ser o mensageiro dos filhos de Pandu, e foi, nesse momento, foi à corte, foi pleitear a paz com Dhritarashtra, mas todas as propostas de paz de Arjuna foram recusadas, e aí não teve jeito, a guerra teve que acontecer. E os Pandavas eram pessoas de estatura moral e religiosa, e eles eram devotos, eles reconheciam Krishna como a suprema personalidade de Deus. Mas os filhos de Dhritarashtra eram pessoas materialistas, cobiçosas, e não tinham essa visão espiritual, né? E Krishna, então, foi chamado, foi pedido que ele apoiasse. Todos os 2 grupos tentaram o apoio de Krishna, e ele disse que não ia pessoalmente apoiar, mas que ele ofereceu o exército para um grupo e ficaria de um lado sem lutar, apenas como um cocheiro, como um quadrigário. Aí, como o Duryodhana era muito político e muito materialista, ele quis o exército de Krishna, e Arjuna então pediu que Krishna ficasse do seu lado como condutor. Arjuna não podia se imaginar lutando sem a presença ali de Krishna, muito menos contra Krishna. Então, nesse momento, o exército ficou com o grupo de Dhritarashtra, os filhos de Dhritarashtra, Duryodhana, e Krishna ficou sozinho com
o guerreiro Arjuna, né? E foi por isso então que é dito que Krishna tornou-se o famoso quadrigário de Arjuna, tecnicamente em sânscrito é Partha Sharati, e ele se incumbiu de dirigir a quadriga de Arjuna, e isso mostra, né, que a vitória já estaria do lado de Arjuna, porque imagine, tendo Krishna ao lado, inclusive o último verso do Bhagavad Gita fala isso: onde quer que esteja Krishna, o místico supremo, vai haver vitória, vai haver ética, vai haver poder. Isso é o que aconteceu, né? Então, o começo da Bhagavad Gita é uma pergunta que Dhritarashtra faz para o seu secretário chamado Sanjaya. Dhritarashtra Uvacha Dharma Kshetre Kurukshetre Samavetaya Yutsavaha Mamaka Pandavas Chaiva Kim Akurvata Sanjaya. A tradução é Dhritarashtra dizendo: ó Sanjaya, após meus filhos e os filhos de Pandu se reunirem no lugar de peregrinação chamado Kurukshetra, desejando lutar, o que fizeram eles, né? Então, essa é a pergunta de Dhritarashtra. Como eu já mencionei, Dhritarashtra era cego e ele tinha esse secretário chamado Sanjaya, que era discípulo diretamente de Vyasadeva. E como Vyasadeva era uma personalidade muito poderosa, tinha um poder místico muito grande, ele sabia dos acontecimentos, sabia o que iria ocorrer, e ele deu as bênçãos para o seu discípulo chamado Sanjaya, que é o secretário de Dhritarashtra, para que ele tivesse o poder da vidência. Então Sanjaya e Dhritarashtra estão no palácio, e Dhritarashtra está perguntando para Sanjaya o que está acontecendo no campo de batalha, e Sanjaya, mesmo do palácio, ele podia ver internamente o que estava acontecendo, então ele descreve os acontecimentos lá no campo de batalha de Kurukshetra, né? E no significado, Prabhupada já explica que o Bhagavad Gita é um texto assim que você vai encontrar informações espirituais que você não vai encontrar em nenhum outro texto, e tudo que você encontra em outro texto sobre vida espiritual você também vai encontrar no Bhagavad Gita, mas que o Bhagavad Gita tem que ser lido com auxílio de um devoto de Krishna, né? Ele tem que ser explicado por uma pessoa que está realmente praticando a devoção. Então, além de a gente poder, a gente ter que ler, estudar a Bhagavad Gita com a ajuda de um devoto, isso tem que ser feito minuciosamente, a gente tem que ler profundamente e, ao mesmo tempo, não podemos ter interpretações motivadas pessoalmente. E o guerreiro Arjuna, que ouviu diretamente de Krishna, é um exemplo. Ele não teve nenhuma motivação pessoal, ele foi uma pessoa muito pura, ele ouviu com o coração aberto e executou aquelas instruções na prática, tornando-se um yogi perfeito, entrou num transe místico, né? Encontrou o samadhi, essa perfeição, que não significou que ele se tornou uma carta fora do baralho, né? A ideia que a gente tem que desmistificar do samadhi é que quando a pessoa chega nesse nível, aí que começa a vida espiritual, começam as atividades transcendentais. Não é que ele se fecha numa caverna e transcende e flutua e você não pode mais contar com essa pessoa. Inclusive nós, devotos de Krishna, temos a plena convicção de que Prabhupada, quando saiu em 1965 da Índia e pegou um navio cargueiro e conseguiu uma carona no navio e veio para o Ocidente para cumprir com a missão do seu mestre espiritual, com certeza Prabhupada, ele estava em transe místico, ele estava em pleno samadhi, ele estava completamente absorto e com poder espiritual, tanto é que ele chegou no Ocidente e rapidamente ele conseguiu criar um movimento mundial. Então, quando o devoto atinge, né, esse transe, seguindo as instruções de Krishna, conseguindo aplicá-las, ele se torna empoderado e consegue executar tarefas muito grandes, como Prabhupada fez. Então, o Bhagavad Gita que nós estudamos é o Bhagavad Gita como ele é. Esse é o título do Bhagavad Gita, traduzido e comentado por Prabhupada, porque Prabhupada mesmo diz na introdução que há
muitas edições do Bhagavad Gita, mas o autor muitas vezes é um simples acadêmico, alguém que conhece sânscrito, mas que não tem devoção e não conseguiu fazer uma tradução e não conseguiu explicar o Bhagavad Gita como ele é. Então, Prabhupada, que além de ser um grande erudito em sânscrito, ele faz parte de uma escola, ele é um representante do Paramparada, sucessão discipular, uma pessoa 100% dedicada ao serviço a Krishna e, como eu disse, assim, plenamente em transe e realmente qualificado para nos passar esse conhecimento. Tanto é que depois que Prabhupada chegou e traduziu, explicou a Bhagavad Gita, um movimento mundial aconteceu. Antes disso, já havia algumas edições do Bhagavad Gita, mas não tinha acontecido nada, porque não tinha a potência, né, da sucessão discipular. E Prabhupada foi esse representante maravilhoso. Então amanhã nós vamos realmente iniciar nossos estudos dos textos, tá? Hare Krishna.